Dando continuidade à série de 3 vídeos sobre os erros presentes em 80% dos casos de estagnação de carreira e de demissão, hoje eu vou te apresentar o terceiro erro. E deixe-me retomar com você aquela história que eu comecei a te contar no primeiro vídeo. Lembra-se? Eu estava com 19 anos e passei num processo seletivo para uma indústria estatal na área de eletrônica, para uma vaga surreal. 10 anos depois, portanto eu com 29 anos, eu já havia assumido uma posição de supervisão. No dia 3 de abril, o meu chefe me chamou e disse assim: olha, você está indo muito bem num determinado projeto, a sua carreira está em ascensão, e eu vim te convidar, então, para fazer parte de uma equipe, de um projeto ainda mais audacioso. Dia 16 de abril do mesmo ano, ou seja, aí 12, 13 dias depois, o chefe me chamou na mesma sala e me disse o seguinte: ó, eu gostaria muito de conversar com você sobre aquele projeto, mas o motivo de eu te chamar aqui hoje é outro, é que a empresa não precisa mais do seu serviço. Então, por favor, me dê o seu crachá, você não é mais nosso funcionário, tem aí um vigilante que vai te acompanhar, até a portaria. Bom, e o que aconteceu nesse curto espaço de tempo? Aconteceu uma greve na empresa e eu entendia que os motivos eram justos e aderi a essa greve. E no meio do caminho, o meu chefe me ligou e disse o seguinte: ó, eu preciso que você volte, porque a gente vai precisar tomar algumas ações, inclusive algumas demissões na sua área. E eu disse para ele que eu não voltaria, porque não fazia sentido eu demitir alguém se eu próprio estava defendendo aquela causa, defendendo aquela bandeira. Bom, então por que eu fui demitido? Eu fui demitido porque fiz a greve? Não. A empresa tinha 7.000 empregados. A maioria aderiu à greve. E foram alguns poucos que foram demitidos. Eu fui demitido porque eu afrontei o meu chefe. De certa forma, eu mostrei para ele, eu demonstrei para ele que eu era melhor que ele, que eu era mais justo que ele, que os meus valores eram mais nobres do que o dele. Ou seja, eu fui demitido por causa da minha arrogância. Então esse é o terceiro erro, arrogância. E quais são as características do profissional que age com arrogância? Primeiro, é sentir-se superior aos demais. Né? O olhar é um olhar de cima para baixo, é um olhar de superioridade. O segundo é falta de educação, grosseria, humilhação. E isso pode chegar a um ponto, se exagerado, a terceira característica, que é o assédio. E quais são os efeitos da arrogância na carreira de um profissional? Primeiro, é que ele não é respeitado como ser humano. Ele é respeitado pelo crachá que ele usa. Se ele perder aquele crachá, já era, acabou o respeito. Segundo, os relacionamentos com ele são falsos. As pessoas mantêm ali as aparências para se relacionar com ele, porque naturalmente ou precisa do emprego ou por outros motivos. O terceiro efeito é que nos casos de assédio, como eu mencionei há pouco, isso pode acabar até em demissão e em casos mais graves, demissão por justa causa. E quais são as dicas para não cair na armadilha da arrogância? Primeiro, é avaliar qual é o seu medo, né? Do que você tem medo. Porque quando a gente age com arrogância, é porque a gente tem medo de alguma coisa. Ou tem medo de o outro tomar o meu lugar, é algum tipo de insegurança que está sempre por trás disso. A segunda é procurar ter objetivos genuínos, sem o que o pessoal chama aí no mercado, né, de agenda oculta. Então, eu digo que tem um determinado objetivo para uma atividade, para uma tarefa, um projeto, mas na verdade existe algum outro objetivo que está escondido ali por trás que nem
sempre é tão nobre assim. Uma terceira dica é avaliar, né, com honestidade quais são os prejuízos que esse tipo de comportamento, de atitude, está trazendo para a carreira e para a imagem do profissional. E por fim, né, ficar atento que gentileza gera gentileza. Com isso, fica apresentado o terceiro erro presente em 80% dos casos de estagnação de carreira e de demissão. Não deixe de assistir os outros 2 vídeos da série e eu vou deixar para você também um e-book com muito mais detalhes, muito mais informações sobre esses 3 erros no relacionamento e ainda apresentar mais 2 atitudes que acabam colocando o profissional na linha de demissão. Para baixar o e-book é só entrar em www.academiadoemprego.com.br/e-book. Muito obrigado aí mais uma vez pela sua companhia. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado e te peço que, por favor, compartilhe. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.